Vamos ao nosso estudo, a primeira epístola de João, no capítulo 5, o último capítulo. Nós vimos aqui nesta primeira epístola que João, ele alerta para a existência na igreja dos falsos espíritos. Aqui ele chamou também de anticristo. Nós temos que examinar a vida que está à nossa volta na igreja, nós temos que ver os caminhos que nós temos trilhado para saber se o anticristo ele não está por perto de nós. E nós afirmamos tal coisa porque nesse tempo muitas igrejas, muitas seitas se formaram ao lado do Evangelho, utilizando as Sagradas Escrituras e com toda certeza, pelo que a gente vê aí nos meios de comunicação, e mesmo nessas seitas que estão espalhadas aí pela cidade, a gente vê que o anticristo está mais presente do que nós podemos imaginar. Daí a necessidade de termos cuidado, termos cautela, para nós não sermos enganados por eles. E a cada dia eu vejo a necessidade de nós nos definirmos melhor acerca da nossa natureza, do que somos, de que caminho nós trilhamos, se nós entendemos bem o que significa fazer parte desse povo de Deus, o povo escolhido, essas ovelhas, quem são essas ovelhas? Se nós não estamos apenas na igreja para repetir o comportamento muito comum de se pedir a Deus ajuda para as dificuldades, para os anseios da vida, deixando de lado o que mais importa, que é o conhecimento da verdade. Precisamos definir cada vez mais o que somos. Somos o povo de Deus? Somos simplesmente crentes, evangélicos, cristãos, protestantes? Que tipo de coisa nós somos? A Escritura, ela nos ajuda a entender bem o que é ser povo de Deus. E nós temos afirmado aqui que o povo de Deus, ele não tem igreja. Significa que ele não está preocupado com as denominações existentes aí pela terra. São muitas denominações e seria até uma estupidez alguma dessas denominações acreditar que só ela possui a verdade. Vivemos num tempo de liberdade, onde as pessoas podem crer da forma que elas quiserem. E por isso mesmo, longe de nós julgarmos ou tecermos algum tipo de comentário a respeito de uma ou outra denominação. Mas nós precisamos ver com clareza quem é o povo de Deus e o que significa ser parte, ser membro deste povo. O que significa isso? A Escritura pode nos ajudar a entender estas coisas. Na introdução do capítulo 5 da primeira epístola de João, a palavra ela diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama
ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Essa introdução aí, irmãos, logo nesse primeiro versículo, ela quer nos dizer muitas coisas importantes acerca de quem nós somos. Porque a palavra do apóstolo, ela diz assim: aquele que acredita, aquele que crê, aquele que tem uma firme convicção que Jesus é o Cristo. As coisas estão separadas, eu não sei se vocês perceberam, não é? Ele não está falando de Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus é o Cristo. O que quer dizer isso? Que Jesus é o Messias. Pode não parecer que faça grande diferença, mas faz. Irmãos, em nosso meio há quem pense que Jesus Cristo é Deus. E isso é tão comum que até a Escritura traz algumas passagens em que o tradutor, ele, entre um escrito que dizia que Jesus era Deus e que Jesus era o Senhor, ele fez a opção por Jesus ser Deus. Até aquela conhecida prece, né, que fala que Maria é a mãe de Deus e não a mãe de Jesus. Por que eu estou afirmando isso? Porque quem pensa que Jesus Cristo é Deus, não entende que ele é o Messias. O Messias é o enviado de Deus para a redenção do mundo. O Messias é aquele que preside esse mundo desde que ele foi criado. O Messias é aquele que veio ao mundo, que voltará segunda vez para estabelecer o seu reino e tirar Satanás definitivamente da terra. Aquele que diz que Jesus Cristo é Deus está fazendo uma confusão entre pai e filho. Tudo bem, as pessoas que creem nessas coisas não faz por maldade. Escutaram falar lá na igreja, na seita da qual elas participam, que é assim. E o homem não questiona, não aprende, não investiga, não procura entender. As pessoas são muito simples e apenas praticam a sua religiosidade, dando ouvidos a pastores, padres, teólogos e mestres. Mas nós somos o povo de Deus, e se somos o povo de Deus não se consola com essas coisas que apenas disseram. Nós não podemos ser conformados com as coisas que disseram. Nós precisamos saber o que dizem as Escrituras. E elas dizem que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é o Cristo, o Messias. Isso só para falar do cristianismo. Nós podemos falar também do judaísmo, onde boa parte dos judeus ainda espera o Messias. Acreditaram que Jesus era apenas um profeta, mas não o Messias. Estão lá esperando o Messias até hoje. Tudo bem. Como eu disse, todos são livres para crerem como quiserem, mas nós somos o povo de Deus e nós aceitamos Jesus como o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, aquele filho que foi enviado ao mundo para que por meio dele o pecado fosse tirado do mundo. O Cordeiro de Deus, conforme João nos ensina. Isso faz uma diferença enorme, irmãos. E se somos o povo de Deus, nós somos judeus de coração, de almas. Os irmãos sabem que a alma não começou a história agora. Sabe muito bem disso.
Os judeus mesmo, que deveriam ter recebido o Senhor como o Messias, eles não receberam. Mas nós o temos como tal. E isso faz uma grande diferença. Tá bem? Os irmãos entenderam? Jesus Cristo não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, palavra que significa Messias, ungido, escolhido, verbo, logos, verbo, filho que veio ao mundo para tirar dele o pecado. Essa é a concepção que nos interessa. Fora disso, muitas considerações podem ser feitas no campo da teologia, das histórias das igrejas, da história que envolve cada seita que tem no mundo, os pais da igreja, o catolicismo, o protestantismo e tudo mais. Eles são livres para formularem as suas teorias, mas nós que somos o povo de Deus, nós entendemos pela Escritura quem é Jesus Cristo. E isso já nos faz pessoas diferentes das outras. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Será que o amor de Deus está em nós? Eu sou esse que crê, porque quando eu creio, o Espírito de Deus me faz nascer dele. Então não existia ainda, não é nascer fisicamente. Meu espírito não existia, não é nascer espiritualmente, no sentido de que minha alma vai nascer de novo. Não, nós estamos falando desse nascimento. É quando a gente morre para a ignorância e passa a viver para uma verdade que está estabelecida na palavra de Deus. Se cremos de verdade, nascemos de Deus, então o amor de Deus está em nós. Mas como eu vou saber se o amor de Deus está em nós? A palavra diz, eu guardo os mandamentos. Eu não consigo guardar os mandamentos. Sinto muito. O amor de Deus não está em você. Mas eu creio, você crê só com a boca, não crê com o coração. Por isso que o amor de Deus não está em você. Então eu não posso mentir, não posso adulterar, matar, roubar, viver desonestamente, ter inveja, ter ciúmes, todas essas coisas incompatíveis com o amor de Deus. Como eu sei? Se eu observo os mandamentos. Olha, eu não observo os mandamentos para ser. Eu olho para dentro de mim e digo, olha, vivo em pecado ainda, então o amor de Deus ainda não está em mim. É isso que eu preciso entender, irmãos. Este é o amor dele, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos e eles não são pesados. Isso é importante a gente saber, viu, irmãos? Porque tem muita gente que diz que não consegue guardar os mandamentos. Não é que não consegue, é que quer viver para a carne. Tudo bem. Você quer se enfiar na prostituição? Fique à vontade. Os pastores precisam deixar de ficar convencendo o crente a andar no caminho de Deus. Não precisa convencer ele, não. Você gosta do buraco? Se enfia dentro dele. A alma não vai ficar eternamente nos infernos, mas vai passar um bom tempo lá. Uma boa eternidade. Deixa ela experimentar o gosto do inferno, da morte, para ela saber o que é.
Os mandamentos não são pesados, todas as pessoas podem guardá-los se quiserem viver para Deus. O que acontece é que às vezes a pessoa está na igreja e quer viver com uma perna lá no barco do mundo e outra perna aqui no barco de Deus. Não é possível. Não se pode agradar a dois senhores. Não é possível, irmãos. Versículo 4. Aquele que nasce de Deus, ele consegue vencer o pecado. Vence o mundo. Quem nasce de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que faz a gente vencer o mundo, a nossa fé. Mas eu tenho fé e vivo em pecado. A tua fé é a fé dos demônios. Quem tem fé e vive enterrado no pecado, tem a fé dos demônios. Porque os demônios creem também. Estremecem, dizia Tiago. Não basta crer. A fé, ela precisa gerar em mim uma nova criatura, irmãos. Se o amor de Deus está em mim, se eu nasci de Deus porque eu creio que Jesus Cristo é o Messias, então a minha vida precisa se renovar. Se não, meu amigo, sinto muito, você só está aqui fisicamente dentro da igreja enfeitando os bancos. Eu sinto muito. O que eu faço? Se penitencia, fica de joelho ali, deita no chão, sei lá, na sua casa, pega lá uns grãos de milho, põe lá e fica de joelho em cima. Quem sabe o seu sofrimento pode te alertar. Faça alguma coisa para você se aproximar de Deus, ter o amor dele. E não sermos crentes hipócritas que estamos na igreja apenas para fazer enfeite. Olha, irmãos, eu tenho visto uns crentes aí nessa tal de internet aí, até alguns irmãos da igreja, e negócio de Facebook. Irmãos, isso é uma vergonha. Se as pessoas forem aquilo que está lá, tem alguns crentes aqui da igreja que vai parar lá nos infernos e na morte. Essa é a verdade. Dá uma olhada nos comentários que as pessoas fazem e os assuntos que são abordados nesse Facebook da vida. Aliás, se você tiver esse tal de Facebook, olha lá o que os irmãos escrevem. Puxa as orelhas deles aí depois, porque nunca vi tanta bobagem. Parece que a igreja não é um lugar sério. De certo, estamos brincando aqui quando nós falamos que o mundo é o diabo. As pessoas brincam com o mundo como se fosse assim, como se fosse uma coisa da vida delas. E é mesmo. São do mundo e não sabem. Mas nós vamos falar. Vamos falar. Versículo 5. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso é condição indispensável, percebeu? É indispensável. A vitória sobre o pecado só acontece quando eu creio que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. É indispensável. Se eu não creio, se eu tenho dúvida, se eu acho que Ele é Deus, se eu acho que Ele é um profeta, que Ele é um santo, que Ele é um espírito. Tem isso também, né? Uns dizem que Ele é um espírito evoluído. Eles não sabem o que é ser Messias. Eles não entendem o que é ser ungido. Eles acham que é uma simples escolha. Não é uma simples escolha. Sobre aquele que foi escolhido, foi posto o poder de Deus para que Ele tirasse toda a desgraça dessa humanidade. O poder de Deus está sobre Ele. Nada que se passa na terra acontece sem que esse ser chamado Messias possa determinar e autorizar. Então não é um qualquer, não é um santo, não é um espírito, não é um profeta, é o Senhor. A partir do versículo 6, ele fala que aquele que veio por água e sangue é Jesus.
não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Faz referência aqui ao batismo, né, que ele recebeu do João e a sua morte sacrificial, que o Espírito testificou quando ele foi batizado que Jesus era o enviado. Este é meu filho amado, não é? Então foi lá no batismo que o João Batista deu testemunho pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aquele Cordeiro que tinha vindo ao mundo para libertá-lo. Versículo 7, são 3 os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é o verbo, né, que nós já sabemos, e o Espírito Santo. Os 3 são um. Aqui ele está falando só da Trindade, não está falando aqui de uma outra pessoa. Os 3 são os que testificam no mundo: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam no mesmo pensamento, que na verdade é o pensamento de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho dele é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Então, João lá, quando batizou o Senhor, o Espírito disse a ele: olha, aquele sobre quem o Espírito em forma de pomba repousar, é ele o Filho de Deus, o enviado. Então, o Espírito de Deus testificou por João Batista que Jesus Cristo era o seu Filho. Então, isso é chamado testemunho do próprio Deus. E se nós cremos que ele é o Messias, nós também somos testemunhas de que ele é o Filho de Deus e veio ao mundo para tirar dele o pecado. Quem crê no Filho de Deus, versículo 10, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que o Pai do seu Filho deu. Olha as consequências disso, não é? Se Deus foi testemunha, ele mesmo, pelo Espírito, de que Jesus era o seu Filho, e isso está escrito na palavra do próprio João, se nós não acreditarmos que ele é o Messias, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Ou nós somos mentirosos, né? Como o próprio diabo que nega que Jesus Cristo é o Senhor. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde? Está no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus está morto, não tem a vida. Não se está falando aqui da vida corporal, mas sim da vida do Espírito, da vida espiritual. Nós só podemos continuar existindo do outro lado dessa terra que nós conhecemos aqui, no outro plano, na vida que está além da sepultura, se nós aceitarmos esse Jesus como nosso Salvador e entendermos que por ele nós entramos nessa eternidade. A vida está com Jesus. É Jesus que nos dá a vida eterna. Ele que nos concede essa condição de nos livrarmos da escuridão. O poder de Satanás é tamanho que nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar desta escuridão. Por isso, as doutrinas de autoajuda e de autossalvação são inócuas. Elas não servem para nada, a não ser para iludir as pessoas que acreditam que por si mesmas vão se libertar dos seus defeitos.
Se Jesus não intercedesse, elas permaneceriam num círculo de erros do qual elas nunca conseguiriam sair. Tal é o poder do diabo. E nós entendemos isso através da doutrina ensinada por quem? Qual doutrina que nos ensina que nós estamos vendidos sob o poder do pecado e só Cristo pode nos livrar? Quem que ensinou isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o homem que tinha um profundo conhecimento das coisas espirituais e do poder do diabo. Não conseguimos, por nós mesmos, entrar na eternidade. Pode ser bonzinho, pode dar comida para os pobres, pode estudar a escritura de A a Z, pode fazer o que você quiser, você não vai entrar no reino de Deus. Pastor, então é inútil o meu esforço de me moralizar, de me tornar uma pessoa de bem, de me tornar uma pessoa honesta. Inútil. Tal é o poder da escuridão. Então eu preciso de alguma coisa que não é desse mundo e que não é minha. Ou a doutrina ensinada por Paulo está errada. Bom, se a doutrina ensinada por Paulo estiver errada, olha, podemos parar, fechar a escritura e ir embora para casa. Podemos ir embora. Mas se a doutrina ensinada por ele estiver certa, nós só podemos sair da escuridão quando Cristo entra na nossa vida e se faz luz. E ele põe sobre nós a sua bênção, o seu poder, a vida eterna que está nele. Então ele põe sobre nós esse poder. E é daí que nós vencemos o pecado. A vitória é de Cristo. Ele nos dá essa vitória. Entendemos até aí? Isso precisa ficar claro, viu, gente? Porque entre os judeus, eles pensavam que o homem podia salvar-se pelas práticas templárias, os sacrifícios, a obediência e tudo mais. Assim também entre os gregos, racionalistas, moralistas, filósofos, pensadores, eles também achavam que podiam salvar-se pelo próprio esforço. No meio dessa salvação toda entrou um sujeito chamado Paulo, que era judeu e que foi convertido por Jesus a andar nos caminhos da fé. E ele disse, olha, a gente só pode se tornar alguém forte, sábio, iluminado, liberto do pecado, vivo na eternidade, vivo no mundo, vivo em qualquer lugar, se pela fé em Jesus nós formos justificados. Aí sim, mas não depende de nós. Depende do Senhor. Amém? Estas coisas, versículo 13, vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dele, ele nos ouvirá. Então não é pedir qualquer coisa, não. Não é? As pessoas dizem assim, então Deus atende a gente em todas as coisas, eu vou sair pedindo, né, muitas riquezas e prosperidade, saúde, bens materiais. A palavra não diz isso, não. É segundo a vontade do Senhor. Nós pedimos sim a Deus, Ele nos atende, mas dentro dos parâmetros de Deus. Vamos pensar no caso de alguém que está enfermo. Nós queremos que aquela pessoa saia. Que está gravemente internada no hospital. Oramos para que ela deixe aquela enfermidade. O Senhor poderia nos atender,
Mas Deus tem um plano diferente do nosso. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Por quê? Para nós, a morte é o fim de tudo. Ainda que a gente fale de vida eterna, ainda que a gente fale de muitas vidas, ainda que a gente fale da existência de outros lugares onde a alma vai existir, tudo isso para nós se apaga quando alguém que a gente ama está internado lá no hospital. Nós queremos que aquela pessoa deixe o hospital e volte a viver do nosso lado, de qualquer jeito. Mas, irmãos, independente do que nós pensamos, independente do que nós sonhamos, aquela alma que está lá internada, ela, em primeiro lugar, é filha do Altíssimo. Nós só concedemos àquela alma a condição de ser um parente consanguíneo nosso. Se for um filho, uma filha, a esposa, seja quem for. Nós somos apenas parentes consanguíneos, pela carne, mas a alma pertence a Deus. E para aquela alma que está lá sofrendo, se você pudesse pegar a contabilidade de Deus, você ia ver que tem um plano escrito para ela. E o que a gente acha ou deixou de achar não faz diferença nenhuma. Então, o que a gente pode fazer? Aí Deus quer que aquela pessoa morra, vá embora. Porque morrer para Deus não é acabar, é começar. O mundo verdadeiro não é aqui, é o mundo do outro lado, irmãos. A vida verdadeira é a eterna, não é essa daqui. Essa é uma vida de relação, de experiência, de passagem. Então, quando Deus leva alguém embora, Ele está começando uma outra experiência com Deus. Mas nós choramos, lamentamos e afirmamos: será que Deus não me escuta? Eu pedi, como é que Ele não ouviu? A igreja inteira orou, não aconteceu. Quando isso ocorrer, entenda que Deus tem planos que a gente não consegue entender muito bem. A razão disso é que estamos presos dentro da dimensão do tempo. Onde vai o nosso entendimento? O nosso entendimento começa quando? Quando nós nascemos. Não é mesmo? Os terapeutas não vão lá, faz uma regressão, uma avaliação, etc. E leva a gente a se lembrar lá da vida uterina, dos primeiros meses da nossa existência, quando estávamos no berço e tal, etc. Então, o nosso entendimento começa quando nós nascemos e termina quando nós morremos. Você acha mesmo que esses anos de experiência que você tem te permite entender o que está atrás do plano de Deus, do Criador, que conhece todo o tempo que a alma existe, irmãos? Que não é só esse tempo aqui que nós nascemos e crescemos, vivemos e morremos. Não é esse tempo só, não. Deus conhece tudo que a alma já passou e precisa passar. Então, estamos diante de uma situação de determinismo. Quer dizer, Deus vai fazer essa pessoa morrer e acabou, ninguém pode fazer nada. Pode. Então pode, pastor, o senhor está dando um nó na minha cabeça. O senhor falou que não pode, agora está falando que pode? Pode sim, se a gente recorrer a alguém que pode mudar os destinos traçados por Deus. Só tem um que pode mudar esse destino. Quem é? O Filho dele, Jesus Cristo. Porque Jesus, ele pode agir na injustiça. Ele perdoa pecados. A lei de Deus é perfeita. Se você tem que passar por isso, você tem que passar por isso. Ponto. Essa é a lei de Deus. Se você for lá no departamento lá divino, imagine que nós pudéssemos subir aos céus aí numa escada imaginária,
e fôssemos até o departamento divino dos acontecimentos. Olha, eu tenho uma situação assim, tal, eu tenho que passar um minutinho só. Como é que é o seu nome? Ah, José Pereira, tá, um minutinho só. Vai lá, pega a ficha, José Pereira. O senhor mora onde? Ah, São José do Rio Preto, São Paulo, não está aqui. Ah, tem que passar. O que o senhor está falando? Ah, uma doença, uma dificuldade, uma mulher, um filho, um problema. Está tudo escrito aqui. Mas será que não dá para vocês mudar? Fala com o Altíssimo. Não. Ordem do Altíssimo. Não dá para fazer nada. Sinto muito. Aliás, nem tente, porque você não vai conseguir. O Altíssimo que mandou fazer assim. Você desce lá da tua escada, vem para a vida e vai sofrer. No entanto, eu vos digo, tem uma solução. Alguém pode fazer alguma coisa. Não sei se em todos os casos, mas alguém pode mudar o que Deus escreveu. Esse alguém é Jesus. Amém? É aí que nós encostamos o nosso lombo. Ele pode mudar o que Deus escreveu? Pode. Então é com ele que eu quero ficar. É para já. Vai que tem uma condenação. Não estou sabendo. Vai que tem uma tragédia. Não estou sabendo. Vai que tem uma doença. Não estou sabendo. Eu preciso estar do lado do Filho de Deus, que pode mudar o que está estabelecido. Mas em todas as situações, teoricamente, ele pode mudar qualquer uma. Mas eu acho que ele muda algumas situações, não todas. Porque há circunstâncias em que o mal é o remédio. O sofrimento, a dor que a pessoa está passando vai servir para corrigir uma consciência teimosa, que insiste no caminho que não deve andar. É só nessas circunstâncias, porque as outras podem cessar, sim, se Deus der permissão ao seu filho. Ele tem a chave do inferno e da morte na sua mão. Quer dizer o quê? Tudo que vem da morte e do inferno, ele pode dizer sim ou não. Então, meu amigo, nas tuas aflições, eu recomendo não subir no céu para conversar com o pessoal ligado ao Criador. Lá vocês não vão conseguir nada, mas fale com Jesus. Ele pode te ajudar. Tá bem? Isso escandalizava judeu e grego, claro. O judeu dizia, não é possível, o sujeito é impuro, pecador, vive na prostituição, devia ir para o inferno. Não temos hoje uns judeus aí na igreja evangélica? Nós temos uns judeus assim, né? Pecou, devia ir para o inferno, né? Vamos expulsar, vamos fazer acontecer, vamos dar uma corrigenda, vamos fazer tantas coisas ligadas à lei. Não ao amor que perdoa. Essas coisas são distintas. Os judeus ficam escandalizados, os gregos também. Eles acham que 2 e 2 sempre dá 4. Com Jesus, às vezes não dá. Às vezes dá 5, às vezes dá 3,5, depende. Por quê? Porque ele age por amor. E o amor, ele não tem lógica. Ele triunfa sobre a lógica e sobre o juízo. O amor, a misericórdia, o perdão. Ele nos perdoa sem que a gente mereça. Eu ouvi falar tanto na doutrina dos espíritos, né? Eles falavam muito em merecimento, não é isso? Ouviram falar disso já? Porque a pessoa merecia agora receber uma bênção de Deus, o perdão dos seus males, etc. Irmãos, se eu receber o perdão de Deus porque eu mereço, que perdão é esse? Eu não consigo entender muito bem. Não é? Os pais, quando educam os seus filhos, preste bem atenção nisso. Tem pai que só perdoa se o menino merecer, se o menino fizer uma tarefa. Não é? Se o filho fizer isso, fizer aquilo, então eu te perdoo. Senão, então não é perdão. Perdão é cancelamento da dívida, sem que você tenha que fazer nada.
Ah, não, mas aí é injusto, o sujeito pecou, ele merece receber a corrigenda, as varadas, os castigos determinantes pela lei. Bom, então vamos voltar a Moisés, porque Jesus não é assim não, com Jesus é diferente. Ele perdoa mesmo. Esse negócio de merecimento não é com a gente, isso é com a lei de Moisés. Isso é diferença entre lei e graça. Entenda isso de uma vez por todas. Jesus Cristo é o amor misericordioso de Deus a todo aquele que crê. Sem julgamentos, sem juízo, sem nada. É só amor puro. Esta é, pois, a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua santa vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que nós lhe fizermos. Se alguém vir pecar seu irmão, num pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Ele diz, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Como é que é isso? A pessoa cometeu um desatino, mas é um irmão que está se esforçando no caminho da melhoria. A gente não melhora do dia para a noite, não é? Então oramos para que esse irmão possa ter forças para vencer suas tentações, seus pecados. Essa transgressão não é para a morte. Se orarmos, Deus ouvirá e dará a ele forças para vencer. E tem gente que gosta da lama. O que a palavra de Deus diz? Se o sujeito gosta de viver para o diabo, não adianta você orar para ele, não vai resolver nada. Ele gosta daquilo, paciência, vamos fazer o quê? Deixe que ele morra. Os irmãos entenderam? No pensamento da Escritura, irmãos, a morte, ela é uma experiência que a alma precisa viver, senão ela não vai conhecer a vida. Então, quando eu digo deixe que morra, não é que eu estou desprezando a alma, mas a alma precisa, pela sua imaturidade, viver aquela experiência de sofrimento. Aí depois ela vai ser trazida novamente para as regiões da vida. É isso que nós entendemos na parábola do... Qual é a parábola que nos ensina isso? Do filho pródigo, não é? Aquele que foi lá gastar a sua herança, viver com os ébrios, viver na bagunça, na cachaçada, até que ele ficou sem nada, sem nenhum amigo, e foi trabalhar com os porqueiros e comia até a comida dos porcos. Depois, ele disse, olha, agora entendo de uma vez por todas que meu pai só queria meu bem. E os conselhos do meu pai eram conselhos bons. Vou voltar para minha casa, ver se meu pai deixa eu trabalhar com os empregados dele. Aí ele volta e o pai faz uma grande festa para recebê-lo. Tá bem, irmãos? Então, se a pessoa gosta de viver no pecado, deixe que ela viva até que um dia ela entenda que não é bom viver comendo a comida dos porcos. Há pecado, pois, que não é para a morte, e pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, versículo 18, não comete pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está mergulhado no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Por que ele diz que ele é o verdadeiro Deus? Porque a bênção de Deus, o poder dele, está de tal maneira no nosso
no nosso Salvador, que podemos, se quisermos ter uma imagem de Deus, olhamos para Ele. Não é verdade? Não tem nada que é semelhante a Deus no mundo, tão parecido como Jesus, na nossa maneira de entender as coisas espirituais. Amém? Jesus é para nós o verdadeiro Deus, mas não significa que Ele seja o Pai. Vamos entender direitinho, porque precisamos de palavras e de imagens que possam nos dar uma ideia da grandiosidade do Filho de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdias. Amém.